Então, gente, eu estava falando que esse tema justiça é um tema que eu tenho refletido há alguns anos já, e eu resolvi que eu ia falar sobre ele quando o Dani me chamou para compartilhar essa conversa com vocês. E eu percebi que era uma tarefa meio grande demais para mim quando eu sentei, não, agora eu vou começar. Eu pensei, caramba, o que eu vou falar? Por onde que eu vou? Eu comecei a pensar todas as coisas que eu tinha na minha cabeça sobre justiça e as coisas que eu já tinha lido a respeito, as reflexões que eu já fiz na vida sobre justiça. E eu me dei conta de que a humanidade debate sobre justiça há milênios. E ainda não houve uma resposta convincente o suficiente para que houvesse consenso. Não, isso aí realmente é justiça. Então, fiquei mais aliviado por pensar que eu também não vou dar essa resposta. Eu não tenho a pretensão de trazer uma resposta do que seja justiça com J maiúsculo, e nem de levantar uma teoria que sobreviva a todas as refutações e que faça com que todos concordem. A minha intenção, na verdade, é que a gente possa suscitar a curiosidade e que a gente junto possa pôr à prova os nossos próprios conceitos de justiça e colocá-los em contextos diversos, tentando provar se eles realmente são tão sólidos quanto a gente imagina que eles são. A gente tem posições muito firmes sobre diversas coisas. E algumas vezes a gente nem se dá conta que a nossa posição é tão firme assim. E eu estou me lembrando de uma situação do ano passado, em que eu não faço parte do Facebook, mas eu tenho WhatsApp, então hoje em dia já é quase a mesma coisa. O Brasil inteiro se dividiu de maneira muito categórica e muito absoluta entre o que estava acontecendo seria um impeachment ou seria um golpe. E era literalmente o Brasil dividido. E os debates, especialmente os meus amigos mais próximos que têm Facebook, eram muito acalorados. Eu percebia que as pessoas ficavam contagiadas com esse debate e as conversas elas não eram do tipo construtivo para a gente chegar em algum lugar. Era para tentar ganhar do outro. E não saía nada para tentar construir algo a não ser para manter firme a minha posição. Afinal de contas, será que, por exemplo, era justo ou não tirar Dilma Rousseff da presidência? Deveríamos ou não permitir a continuidade de um projeto político de esquerda no Brasil? Deveríamos ou não consentir com um projeto liberal alternativo? Então a gente tinha dois valores que conflitavam, e isso gerou muito estresse moral, um dilema moral muito grande. Mas por que isso é assim? O que está por trás das nossas opiniões? O que fundamenta as opiniões que a gente tem? Quais são as concepções de justiça, agora uma outra pergunta, que influenciam as nossas visões de mundo hoje? As visões de mundo dominantes. Quais são essas concepções? O que está por trás das principais formas de entender o que é justo e o que não é? Será que essas visões elas dão conta de satisfazer todos os nossos anseios por justiça? E agora uma terceira pergunta. Será que elas são incompatíveis entre si? Ou será que elas são complementares? O que nos impede de alcançar consenso? Na verdade, todo mundo acha que está do lado da justiça, né? É muito difícil alguém reconhecer que não está. Eu estou numa posição que é injusta e permanecerei. Normalmente as pessoas não acham isso. Elas pensam, não, a minha posição é justa. Claro, existem exceções. As pessoas podem permanecer lá, mesmo sabendo que a posição é injusta por orgulho, ou por vergonha, ou por interesses pessoais. Mas normalmente quem defende uma posição acredita que faz isso por justiça. Por exemplo, quem defende o aborto, falando nisso, eu não vou tratar de todos aqueles temas que estão além do spoiler, é só para ilustrar que são temas que nos geram polêmica sobre justiça. Acho que tem gente batendo na porta. Por exemplo, quem defende o aborto acredita que a sua posição é uma questão de justiça, tanto quanto quem luta pela sua proibição. Quem aprova o ingresso por cotas nas faculdades, empregos públicos, baseia sua opinião em convicções de justiça, tanto quanto se sentem injustiçados os opositores. E sejam cotas raciais, sejam cotas socioeconômicas, porque mexe com princípios morais diferentes. E a eutanásia? Se a gente for discutir a eutanásia, será que é justo permitir a morte terapêutica de um paciente terminal? E a legalização da maconha? E esse é polêmico. A educação com disciplina física de filhos. Será que a gente tolera uma sociedade em que se proíbe a educação com disciplina física? Ou uma sociedade em que isso é permitido? Pena de morte. Tortura contra suspeitos de terrorismo para obter informações. A gente quer, afinal, a presença marcante do Estado ou a gente quer o Estado mínimo? Ideais políticos sociais ou ideais políticos liberais?
Eu tenho certeza de que conforme eu fui anunciando cada uma desses elementos, foram surgindo respostas na cabeça de cada um. Ah, isso é justo, isso é injusto, isso eu quero, isso eu não quero. E a gente está numa sala aqui que é razoavelmente homogênea. E eu tenho certeza de que a gente não chegaria no consenso aqui quanto a esses temas. Eu gostaria de trazer um exemplo hipotético de uma situação imaginária inventado por um filósofo da moral lá dos anos 70, que funciona para ilustrar como funciona o raciocínio moral e quão complexo e limitado ele é. Esse exemplo nos ajuda a entender que os princípios de justiça que nos levam a fazer juízos em certas circunstâncias não são tão sólidos assim quanto a gente pensa que é, e muitas vezes sucumbem em circunstâncias levemente distintas. Esse é o caso do bonde desgovernado. Quantos já ouviram falar do caso do bonde desgovernado? O caso do bonde desgovernado é isso que está aparecendo aí. Digamos que há um bonde que está seguindo o seu curso. Na verdade, a versão que eu conheci não é bem assim. Não é 5 pessoas amarradas ali, são 5 operários trabalhando no trilho. E o bonde vai atropelar aquelas 5 pessoas, e as 5 vão morrer. Suponhamos que você seja aquela pessoinha ali que está com a mão na alavanca. E você tem diante de si a possibilidade de desviar o trilho. Só que naquele outro trilho tem um operário. O que você faz nessa situação? É um dilema moral. Mas é quase intuitivo que a gente toma a decisão de virar o trilho, né? Puxar a alavanca e fazer com que o trem desvie. E por que será que a gente faria isso? Por que essa seria uma decisão correta? E a gente vai tentar buscar uma razão. A gente vai tentar enunciar um princípio. É melhor salvar 5 vidas ao custo de uma do que uma ao custo de 5. É um princípio válido. Então vamos tentar agora sustentar esse princípio nessa variante desse caso. Digamos agora que não existe mais uma alavanca que desvia o trilho. Mas a gente está sobre uma passarela, vendo o mesmo bonde passando, pronto a atropelar os mesmos 5 operários. Só que ao nosso lado tem uma pessoa muito corpulenta, um homem muito grande, uma massa corporal muito grande. Imagina que ele tem, sei lá, 2,15 metros e 160 quilos. Massa suficiente para que se ele for empurrado para cima dos trilhos, ele vai parar o trem. E as 5 pessoas vão ser salvas. Nosso princípio se aplica aí? Será que é melhor salvar 5 vidas e perder uma? Será que a gente consideraria certo empurrar aquela pessoa lá de cima? Afinal de contas, não é o mesmo princípio? Por que ele se aplica numa situação e não se aplica na outra? Às vezes a gente pensa que o raciocínio moral é uma forma de persuadir os outros, mas ela também é uma forma de resolver as nossas convicções morais, de descobrir aquilo em que acreditamos e por quê, de alcançarmos uma condição de coerência e clareza nas nossas convicções, e com isso a gente evita muitos problemas. O dilema moral do caso do bonde desgovernado pode ter origem em princípios conflitantes. Por exemplo, poderia incidir o princípio de que é errado matar uma pessoa em qualquer circunstância. Então eu não vou fazer nada, eu não vou empurrar a pessoa que está em cima da passarela. Mas também poderia incidir o princípio de que é melhor preservar 5 vidas ao custo de uma. Então são princípios que conflitam. Quando o dilema nos expõe a decidir entre 2 ou mais princípios que entram em conflito, a gente tem um dilema moral. Mas é possível que o dilema moral também surja porque a gente não tem certeza sobre como os eventos vão se desdobrar. O exemplo fictício da história do bonde elimina a incerteza da vida concreta e isola o princípio moral abstrato. Mesmo quem pensa que é melhor salvar 5 vidas ao custo de uma, poderia ficar em dúvida se cogitasse que, sem desviar o bonde, aqueles 5 operários eram capazes de perceber o bonde chegando. Ah, mas será que eu devo mesmo desviar o bonde para o trilho onde só tem um? Mas será que eles não vão perceber, não vão soltar e ninguém vai morrer, vai ser salvo? Então, como a gente não tem capacidade de prever o que vai acontecer, as coisas ainda se complicam nos termos morais. Mesmo quem não admite empurrar o sujeito de cima da plataforma, poderia considerar fazer isso se cogitasse que aquele sujeito que está em cima da plataforma, corpulento, fosse inimigo daqueles 5 e tivesse tramado para eles. Ah, fui eu que coloquei eles lá. Aí de repente tu pensaria, vou empurrar esse cara, porque ele quer matar os outros 5, vou salvar os 5. Mas aí tu poderia desistir se tu pensasse, não, mas espera aí, aqui é a Alemanha, anos 40, e aqueles 5 lá são oficiais nazistas que estão construindo um trem, estão construindo um trilho para levar os judeus para o campo de concentração, e esse cara corpulento é um herói da resistência judaica. Aí a gente volta atrás, então não vou empurrar, mas eu empurro ou não empurro? Segundo uma classificação bastante aceita na filosofia, o pensamento político e da filosofia da moral no Ocidente pode ser dividido em antigo e moderno.
Aristóteles e Tomás de Aquino, então a concepção antiga, eles ensinavam que a justiça significa dar a cada um aquilo que cada um merece. E para saber quem merece o quê, precisamos estabelecer quais virtudes são dignas de recompensa. Qual é o estilo de vida que a gente quer cultivar? Essa é uma concepção material de justiça, que tem um conteúdo. E tem como base a definição das finalidades das coisas e as virtudes morais que correspondem a essas finalidades. A gente pode dizer o que é bom e o que é mal a partir dessas ideias. Por exemplo, qual é a finalidade desse computador aqui? É processar dados. Se esse computador processa bem dados, então ele é um bom computador. É um computador bom. A gente pode dizer o que é bom e o que é mal a partir do encontro entre as virtudes que são necessárias para alcançar as finalidades. A finalidade é processar dados, a virtude é processar dados. Quem processa dados bem é um bom computador. Já os modernos afirmam que os princípios de justiça, que definem os nossos direitos, não devem basear-se em nenhuma concepção particular de virtude, ou do que seja bom, ou do que seja uma vida boa. Ao contrário, uma sociedade justa respeita a liberdade de cada indivíduo poder escolher e cultivar a sua própria concepção do que seja uma vida boa. Essa é a concepção moderna. E essa visão admite apenas conceitos formais de justiça, e tem como fundamento a liberdade. As concepções antigas tratavam de pesquisar e promover os valores que deveriam ser considerados bons e, portanto, cultivados, como coragem, temperança, amabilidade, prudência, resistência, humildade. As concepções modernas, de outro lado, não permitem que a gente tenha conteúdo concreto sobre o que é o não justo, não de antemão. A gente não pode dizer o que é melhor, o que é bom. Elas apenas prescrevem critérios que precisam ser observados na avaliação da justiça de uma decisão, para que então o seu conteúdo possa ser considerado justo. E os critérios sempre têm a ver com esses três: liberdade, igualdade e felicidade. Felicidade no sentido subjetivo, sentir-se bem. Se a decisão moral promove a liberdade, a igualdade e a felicidade, então ela é uma decisão justa. Agora, se ela é resultado de um ato não livre, ou desigual, ou que deixa alguém chateado, então ela é uma decisão injusta. Várias objeções podem ser levantadas a ambas as categorias das concepções de justiça. Mas eu gostaria de me deter em uma especificamente quanto à visão moderna, que é, afinal de contas, a visão predominante na atualidade. Eu queria levantar em especial uma objeção às concepções modernas quanto aos critérios: felicidade, liberdade e igualdade. Na verdade, os críticos dessas concepções de justiça dizem que são conceitos vazios, não significam nada, ou significam muito pouco. Muitas atitudes podem ser justificadas com o argumento da igualdade, inclusive atitudes antagônicas. A maioria das pessoas concorda que a liberdade deve ser limitada no momento em que ela começa a prejudicar os outros. Mas é muito difícil já haver concordância em definir quando começa a prejudicar os outros. Essas noções têm estabelecido regras de discurso moral, da maneira como a gente conversa sobre essas coisas, que nos impedem de lidar com as verdadeiras questões por trás das opiniões. A gente é forçado a discorrer sobre justiça apenas em termos supostamente neutros e apenas em termos supostamente aceitos por todos. Mas com isso a gente é impedido de lidar com as verdadeiras crenças que suportam nossas razões. Dizer, por exemplo, que o castigo corporal infringe os direitos e a dignidade de uma criança é tão objetivo quanto dizer que eu acho que isso é ruim. De modo semelhante, é possível que argumentos com uma articulação racional muito clara sejam taxados de religiosos ou fundamentalistas pelo simples fato de que eles têm uma clara vinculação a um valor, a uma crença. Por exemplo, quando a gente defende que o aborto é errado, porque o feto equivale a uma pessoa, é um argumento plenamente racional, baseado numa crença, então estamos dizendo que o aborto equivale a um infanticídio. Matar um feto é como matar uma pessoa, como matar uma criança. Dificilmente alguém, mesmo os defensores do aborto, admitiriam que os pais devam poder matar seus filhos. A diferença não está na neutralidade moral do argumento de um e na religiosidade do outro. A diferença está no que cada um dos grupos acredita. Se o feto é ou não equivalente a uma pessoa. Eu não quero dizer que a gente nunca vai conseguir solucionar esses dilemas. É claro que no fim das contas uma decisão precisa ser tomada. Vamos permitir o aborto. Vamos aceitar as cotas. Vamos adotar a pena de morte. Em algum momento a gente tem que decidir. O que eu quero dizer é que quando a gente soluciona, a gente toma uma decisão moral.
E quando a gente toma uma decisão moral, um valor prevalece sobre o outro. Uma crença sobre outra. E para aprimorar as nossas decisões morais, a gente precisa aprender a raciocinar moralmente, desconfiando das nossas próprias convicções morais e colocando elas à prova, nos esforçando para compreender o que está por trás da nossa opinião e da opinião diversa da nossa. Até mesmo para a gente poder travar um diálogo saudável e construir a solução mais justa possível. Uma das maneiras de fazer isso é observar como a reflexão moral aflora naturalmente quando a gente está diante de um dilema moral. A gente começa com uma convicção sobre a coisa certa a fazer. Desviar o bonde, com certeza. Depois a gente reflete sobre a razão dessa convicção. Porque é melhor matar uma pessoa do que 5. Depois a gente se coloca numa situação semelhante, mas não exatamente igual, e coloca aquilo em dúvida. Exposto a esse tipo de tensão, quando a gente fica exposto a esse tipo de tensão, a gente pode rever a nossa opinião sobre a coisa certa e repensar o princípio que a gente formulou inicialmente. E ao nos depararmos com novas situações, recuamos e avançamos em nossas opiniões e nossos princípios, revisando cada um deles à luz dos demais e das situações concretas com que a gente se depara. Essa agitação do nosso modo de pensar, que vem e vai do mundo da ação para o mundo da razão, isso é o que a gente chama de reflexão moral. Com a conversa de hoje, eu gostaria que a gente pudesse sair daqui com uma maior habilidade de fazer uma reflexão moral. Eu quero oferecer algumas ferramentas para que a gente possa se qualificar como agentes morais, seja para tomarmos decisões melhores e mais consistentes, seja para que possamos dialogar com mais efetividade sobre assuntos morais com outras pessoas. As duas coisas são importantes. A gente precisa saber se posicionar de maneira mais sólida, ter convicções nos valores que a gente sustenta, e a gente também precisa saber dialogar sobre isso, que são duas coisas diferentes. Além de tudo que a gente já conversou, fora tudo isso que a gente já falou, a primeira ferramenta que eu queria apresentar é o que eu chamo de um esquema estrutural das concepções de justiça. Depois que eu refleti um pouco sobre as concepções de justiça com as quais eu tive contato ao longo das minhas leituras, eu comecei a perceber que elas têm algo em comum. Elas consideram justas as ações que correspondem aos critérios que elas prescrevem. Justiça, então, seria a correspondência entre o ser ao dever ser. Quando as coisas são como elas devem ser, então elas são justas. Esse é um esquema que se aplica a praticamente todas as concepções de justiça. Claro, o que está lá em cima, o dever ser, é que vai variar. Algumas concepções de justiça vão entender que as coisas devem ser de um jeito, outras vão entender que elas devem ser de outro. Mas todas têm em comum o fato de que justo é aquilo que ocorre conforme deveria ocorrer. Isso me remete a alguns usos bem comuns, bem populares da palavra justo. São aplicações que a gente faz sem ter nenhuma intenção consciente de estar falando sobre justiça nesse sentido moral que a gente está falando aqui. Mas certamente estamos falando de uma correspondência entre ser e dever ser. Quando a roupa está do tamanho certo para nós, a gente diz que ela está justa. Bem do tamanho certo. Quando ela está grande demais ou pequena demais, a gente fala que a gente precisa ajustá-la. Olha a palavra aparecendo de novo. A gente fala em justa posição quando a gente quer colocar algo exatamente sobre outra coisa. A gente diz que algo é justamente o que precisávamos quando não precisávamos de exatamente nada mais nem menos. Quando há uma exata correspondência. Quando algo não está exatamente como deveria estar, a gente diz que precisa sofrer alguns ajustes. Então a gente percebe que a justiça é um problema de correspondência. Para aquele homem, qual o tamanho de terno correspondente? E para solucionar essa questão em termos práticos, o Ocidente vem desenvolvendo concepções de justiça das mais variadas. E hoje eu gostaria de falar muito rapidamente sobre uma concepção de justiça clássica e duas concepções modernas, que são muito presentes e às vezes não percebidas nos debates morais. A primeira concepção clássica, uma das tradições clássicas mais influentes do Ocidente é a da Grécia Antiga. E um dos mais prominentes pensadores a discutir justiça nessa época foi Aristóteles. E aí ele acabou cristianizado por Tomás de Aquino, que veio a ser um santo, foi canonizado pela igreja. Eu nem vou falar igreja católica, porque nessa época ainda era uma igreja só. E daí a linha passou a se chamar aristotélico-tomista, por causa da fusão dos dois. Para Aristóteles, em resumo, justiça significa dar às pessoas o que elas merecem, dar-lhes o que é devido. O problema é definir o que é devido e para quem.
E para definir isso, Aristóteles ensina que todas as coisas têm em si uma finalidade, um propósito. E para realizar esse propósito são necessários determinados meios, determinadas virtudes. Um exemplo vai ser bem elucidativo. Imagine-se que estão sendo distribuídas flautas. É o exemplo do próprio Aristóteles, tá? Algumas são flautas boas, outras não são tão boas. Quem deve ficar com as melhores flautas? Segundo Aristóteles, para resolver essa pergunta, a gente precisa se perguntar qual é a finalidade das flautas. Para que elas servem? E a resposta é, elas servem para produzir música. Diante dessa resposta, a finalidade das flautas é produzir música, quem deve ficar com as melhores flautas? E Aristóteles se responde, os melhores flautistas. Porque elas vão realizar a sua finalidade. Notem como isso já se choca com algumas concepções modernas de justiça, sobre as quais a gente vai conversar mais adiante. Alguém poderia dizer que é mais justo dar as melhores flautas para os piores flautistas, para que a sua deficiência técnica musical seja compensada pela qualidade do instrumento e a desigualdade entre o pior e o melhor seja diminuída. Outros poderiam dizer que a melhor flauta deve ser dada a quem o artesão que a elaborou escolher, já que as pessoas têm que ter direito ao fruto do que elas produzem, propriedade. E podem dar-lhes a destinação que desejarem, liberdade, consentimento. Outros poderiam dizer que as melhores flautas deveriam ser sorteadas entre os flautistas, para que não haja preferência de uns em detrimento de outros. Igualdade em sentido formal. Observe que conforme a gente vai avançando nas respostas, a gente vai se afastando da finalidade da flauta. A finalidade de produzir música é completamente ignorada quando a gente pensa que a flauta deve ser usada para aumentar o prazer, ou para a igualdade, ou para a liberdade. Isso se deve especialmente ao fato de que os filósofos da modernidade discordam de Aristóteles de que os bens da vida têm em si uma finalidade intrínseca, de que as coisas criadas têm um sentido, de que elas têm um propósito nelas mesmas. Aristóteles acreditava que a natureza mantinha uma ordem natural, significativa, intencional. Ele acreditava que o fogo subia porque ele queria ir para o céu, que é o lugar de origem dele. Aristóteles acreditava que as pedras rolavam montanha abaixo porque elas queriam chegar na terra, que era o seu lugar. O advento da ciência moderna desmistificou muitos desses mistérios da criação. Explicou como os fenômenos naturais se desenvolvem. E aos poucos as reflexões que os filósofos faziam sobre o porquê desses fenômenos começaram a ser substituídas por respostas sobre o como das coisas. Mudou-se a pergunta. O sentido, a finalidade, o propósito foi sendo ignorado em detrimento do mecanismo, da fisiologia, digamos assim. É o que a gente pode denominar desencantamento do universo. Explicar os fenômenos naturais em termos de seus propósitos, de seus significados, de suas finalidades, passou a ser considerado algo ingênuo, algo antropomórfico. Não é assim, o fogo não sobe porque ele quer chegar no céu. A partir daí, os filósofos modernos começaram a desenvolver teorias sempre partindo dessa premissa. O sentido das coisas não está nelas mesmas. É tarefa do sujeito determinar o sentido do objeto. A finalidade das coisas, portanto, nunca é natural, nunca é intrínseca. Ou ela é arbitrária, determinada por quem for mais forte, mais dominante, para quem tiver mais habilidade, ou ela é construída através de argumentos, através da razão. Dessas duas formas a gente pode dar sentido às coisas, mas as coisas em si não têm nenhum sentido. Por causa dessa divergência fundamental é que os modernos rechaçaram a teoria da justiça de Aristóteles e Tomás de Aquino e se debruçaram sobre as suas próprias teorias. Mas, na verdade, há outros fatores que levaram a teoria aristotélica a sair de moda. Aristóteles entendia que a finalidade de se ter uma vida moral era experimentar uma vida boa. O motivo pelo qual a gente deve pensar sobre o que é justo ou o que não é justo é porque a gente quer ter uma vida boa, uma vida feliz. Só que a concepção de Aristóteles de felicidade não era a mesma de hoje, que a gente emprega no sentido mais comum, que é aumentar o prazer ou diminuir a dor. Aristóteles entendia que o indivíduo virtuoso, ou seja, o indivíduo feliz, é aquele capaz de sentir prazer e dor com os estímulos certos. Se alguém sente prazer com algo que deveria causar sofrimento, então isso não é felicidade, isso é um vício, isso é uma perversão. A excelência moral não consiste em acumular prazeres e rechaçar sofrimentos, mas em alinhá-los para que possamos usufruir das coisas nobres e sofrer com as coisas reles. A felicidade não é um estado de espírito, segundo Aristóteles. Ele diz que, agora eu vou citar, é uma atividade da alma em sintonia com a virtude.
O problema é classificar quais coisas são boas e, portanto, devemos sentir prazer com elas, e quais coisas são más e, portanto, devemos sofrer com elas. Esses conceitos foram sendo abusados ao longo da história, por parte daqueles que detinham mais poder, mais influência. E com a incorporação das concepções aristotélicas ao cristianismo pela Igreja Católica, ou pela Igreja, através de Tomás de Aquino, aos poucos as autoridades religiosas foram se assenhorando desses conceitos e ditando, afinal de contas, para a sociedade o que é bom e o que é mal. E fizeram isso com intenções secundárias, não com intenções de produzir justiça, mas com intenções de aumentar a riqueza, aumentar controle, aumentar poder, aumentar influência, subjugar as pessoas, deturpar a verdade, chamando de dever ser, lembra a concepção, a estrutura? Chamando de dever ser o que na verdade é o seu próprio interesse. E assim surge a necessidade filosófica de refutar os conceitos do bom e do mal, do certo e do errado. As teorias modernas da justiça temem a arbitrariedade, a deturpação da definição do sentido das coisas. Por isso, em vez de encontrar o propósito das coisas da vida, devemos definir o propósito das coisas da vida. Para eles, a justiça não é uma questão de adequação, mas de escolha. Realizar a justiça não é ajustar as pessoas aos papéis adequados à sua natureza, mas deixar que as pessoas escolham sozinhas seus próprios papéis. Não é uma questão de destinar os bens da vida onde eles possam realizar seu propósito intrínseco, mas escolher conforme nossos próprios desígnios que propósito queremos que eles realizem. Essa visão liberal de justiça está bastante arraigada no pensamento moderno e praticamente domina as discussões atuais sobre o que é justo e o que não é. Vejamos agora rapidamente duas das mais influentes dessas concepções. A primeira diz que a justiça de uma ação depende unicamente das consequências que ela acarreta. A coisa certa a fazer é aquela que produzir os melhores resultados. A segunda diz que para fins morais as consequências não importam. A moralidade das nossas ações não depende das consequências sociais. Essas duas concepções claramente rivalizam no caso do bonde desgovernado. De acordo com a primeira, ficaria fácil decidir desviar o trilho, porque os resultados seria uma morte em vez de 5. Mas de acordo com a segunda, talvez já não fosse tão fácil assim. Porque o ato em si, se a gente isola o resultado, morre 5 ou morre 1, o fato é que alguém vai morrer. Então o ato em si deixa de ser tão facilmente classificado como justo. Essa primeira concepção, chamada utilitarismo, ela tem como referência o inglês Jeremy Bentham. A sua ideia central é formulada de maneira simples e tem um apelo intuitivo. O mais elevado objetivo da moral é maximizar a felicidade. Soa familiar? Eu estou citando ele, tá? Assegurando a hegemonia do prazer sobre a dor. Essa ideia do Jeremy Bentham advém da crença de que a gente é governado por essas duas sensações. Tudo que a gente faz na vida, ou para sentir prazer, ou para fugir da dor. Então ele pensa, então as ações morais, ele chama prazer e dor de mestres soberanos. São os nossos mestres soberanos, prazer e dor. Então nós somos vassalos dessas sensações, então a gente precisa agora decidir quais ações vão nos dar mais prazer e quais vão nos dar mais dor, e vamos optar por aquelas ali. A coisa certa a fazer é aquela que produz a maior utilidade, no sentido de Bentham, felicidade, para o maior número de pessoas. Assim, todo argumento moral deve implicitamente buscar maximizar a felicidade. Com o tempo, essa doutrina foi se fundindo com uma outra doutrina contemporânea, daquela época, chamada individualismo, e a ideia de que os atos morais deveriam gerar felicidade para o maior número de pessoas foi dando lugar para a ideia de que os atos morais devem gerar felicidade para mim. Mas a gente vai abandonar a fusão com o individualismo e vai seguir fiel aqui à concepção utilitarista mais clássica, que é muito poderosa na atualidade quando a gente pensa especialmente as questões sobre políticas públicas. Só que tem uma sutil diferença. O Bentham achava que utilidade era felicidade. Hoje em dia, a utilidade que é tratada na decisão sobre quais políticas públicas tomar, normalmente tem a ver com vantagem econômica. A gente ouve esse argumento o tempo todo no noticiário. Semana passada mesmo eu estava assistindo o jornal Hoje e ouvi uma notícia de que o Donald Trump estava articulando os secretários para reduzir o tempo de aprovação de testes de medicamentos na FDA, que é a Food and Drug Administration, que é uma agência como a Anvisa, que é responsável pelo controle de alimentos e de medicamentos, e que é responsável por garantir que só entre no mercado medicamentos seguros. O argumento é de que os custos para aprovação de um medicamento estavam desencorajando os laboratórios a produzir novas tecnologias. Claro, tem
por trás a ideia de que é preciso aumentar, produzir novas tecnologias que melhorem a saúde das pessoas. Mas o argumento usado é os custos. E para o meu espanto, eu pensei, tá, mais uma notícia dessas do utilitarismo. Para o meu espanto, o argumento contrário a esse era de que eventuais aprovações apressadas pudessem produzir danos à saúde da população, até aí tudo bem, e esses prejuízos, esses danos causassem mais prejuízo do que a economia que se fez com a aprovação apressada. Ou seja, em vez de questionar a centralidade da motivação econômica nos avanços médicos, entrou-se no mesmo ringue, lutou-se com as mesmas armas, travando-se toda a discussão em torno do que custa mais caro ou mais barato. A maioria das políticas públicas, se a gente parar para pensar, giram em torno disso. O que vai dar mais vantagem econômica e o que vai dar menos vantagem econômica. Tanto que as políticas públicas que não têm relação com vantagem econômica, pouco são discutidas, como o caso do aborto, que não sai do lugar. Talvez se alguém descobrisse que dá mais vantagem em fazer aborto ou não fazer aborto, talvez saísse uma definição. Isso nos leva à primeira objeção à concepção utilitarista de justiça. Será que todos os bens morais da vida podem ser convertidos em uma única moeda? É possível comparar todos os bens morais em uma única escala? Os bens em conflito podem ser comparados de igual para igual? Teve um caso nos anos 70, que é o caso desse carro aí, o Ford Pinto, que a Ford produziu de maneira muito popular, foi um carro muito vendido, vendeu mais de 12 milhões de unidades. Só que ele tinha um defeito muito grave, o tanque de combustível ficava na traseira, e ele era muito frágil. Então era muito comum de as colisões traseiras acabarem em explosões, ou incêndios. Olha que engraçado ali, ó. Afasta-se da minha traseira, eu sou explosivo. Alguém colocou lá nos anos 70. Mais de 500 pessoas morreram em explosões e milhares tiveram queimaduras. Quando uma das vítimas processou a Ford pelo erro de projeto, veio a público o fato de que os engenheiros sabiam que isso poderia acontecer, mas de que os executivos tinham feito um cálculo de custo-benefício e decidiram que valia mais a pena pagar as indenizações, suportar o custo dos carros queimados, pagar as despesas médicas dos que não morreram, do que implantar um dispositivo de segurança que custava $11 em todos os carros. E eles tinham números para isso. Olha, eu vou gastar em torno de $45 milhões em indenizações, eu vou gastar $135 milhões em recall. A partir daí começou o recall. Esse caso é um exemplo que estica o utilitarismo ao seu extremo. É possível medir custos e benefícios de naturezas tão diferentes entre si? Será que a gente pode comparar e mensurar todos os valores em uma única escala de medidas? Será que não existem bens da vida com naturezas tão diferentes entre si que nunca vão poder ser quantitativamente comparados? Um outro caso deixa mais evidente a dificuldade de comparar bens morais de natureza distinta, mas também revela como a coisa se complica quando a gente tenta argumentar sobre o valor de certos tipos de bens nos mesmos termos que argumentamos sobre bens de outra natureza. É o caso das alunas do St. Anne's College. O St. Anne's College ainda existe, é um internato que fica em Oxford e que nos anos 70 passou por um aperto desse tipo. Como o internato era feminino, não sei se ainda era proibida que rapazes passassem a noite nos quartos. Só que nos anos 70, no auge do sexo livre, a regra já era frequentemente quebrada e havia pouca fiscalização. Então um grupo de feministas decidiu comprar essa briga e reivindicar a derrubada oficial da proibição, até a título simbólico, assim, dizer, não, aqui isso não existe. As irmãs que administravam o internato não souberam lidar com a reivindicação, e em vez de enfrentá-la em termos de valores morais, como castidade, que era o que elas estavam querendo sustentar, afinal de contas, preservação da sexualidade, etc., elas decidiram usar um argumento bem moderno, bem à la Donald Trump. Elas disseram que a regra era importante porque se os rapazes passassem as noites com as meninas, os custos da manutenção dos quartos iriam aumentar, com água, luz, colchões. E diante dessa resposta das irmãs, as feministas fizeram as contas e propuseram: tá, e se cada moça puder receber até 3 rapazes por semana e cada rapaz levar 50 pences, que é equivalente a 50 centavos de libra? Aí elas ficaram sem argumento. E no dia seguinte, um dos jornais mais importantes da Inglaterra, o The Guardian, anunciou uma manchete, foi publicado: moças do St. Anne, 50 pences à noite.
A linguagem da virtude não foi muito bem traduzida para a linguagem da utilidade. Logo em seguida, as regras para os alojamentos femininos foram totalmente relaxadas e a cobrança foi suspensa, porque era vergonhoso. Percebe-se a dificuldade de argumentar sobre o que é justo ou injusto em concepções de justiça que são incomparáveis, ou em torno de bens cujas naturezas não podem ser medidas. A segunda objeção a essa concepção de justiça é bastante evidente, são os direitos humanos, os direitos individuais. Ao considerar justo apenas a soma das satisfações individuais, ela pode ser muito cruel com um indivíduo isolado. Por utilitarista, o indivíduo só tem importância enquanto considerado em conjunto com os demais. Isso significa que, levado às últimas consequências, a lógica utilitarista pode atacar o que consideramos os padrões mínimos de respeito e dignidade do trato humano, como no caso dos cristãos aos leões. As dores do cristão, aquele um cristão que estava lá sofrendo, sendo mutilado pelos leões, eram extenuantes, mas elas eram muito pequenas comparadas com o êxtase de todo aquele estádio aclamando aquilo que estava acontecendo, se divertindo com aquele entretenimento. No cálculo utilitarista, esses jogos seriam moralmente aceitáveis, por aumentar a felicidade da maioria das pessoas. Mas tem alguma coisa dentro de nós que nos faz ficar incomodados com esse cálculo. Notem que algumas vezes as diferentes concepções de justiça podem chegar ao mesmo resultado, mas por motivos diferentes. Por exemplo, um utilitarista daria as melhores flautas para os melhores flautistas, porque com isso o maior número de pessoas pode se divertir mais com uma melhor música. Mas o critério não é a finalidade, o critério é a utilidade. Até aqui a gente falou de uma concepção que avalia a justiça de uma conduta pelas suas consequências, pelo seu resultado. Agora a gente vai analisar uma concepção que avalia a conduta olhando só para ela mesma, pouco importando o resultado. Kant publicou a sua obra, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, 5 anos depois de Bentham, ou seja, 1780. E eu quero reforçar essa data para mostrar que ela foi exatamente entre a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. E esses são os dois grandes movimentos que marcam o início da era que a gente está vivendo hoje. Então notem como as ideias que permeiam o nosso modo de vida hoje saíram de algum lugar. Kant rechaçou completamente o utilitarismo. Ele disse que a concepção de justiça dele é extremamente complexa e densa. Mas eu acho que vale a pena o esforço de a gente tentar compreender um pouquinho dela, porque se a gente conseguir, a gente vai estar entendendo alguns dos pressupostos das discussões na nossa vida pública hoje. Kant desdenhava o utilitarismo porque ele desdenhava a noção de que prazer e dor são nossos mestres soberanos. Ele entendia que o utilitarismo não explicava bem o fenômeno moral, porque considerava que felicidade não é o mesmo que moralidade. Fazer um homem feliz, estou citando Kant, é muito diferente de fazer dele um homem bom. Kant rebate a ideia utilitarista de que a moralidade seja baseada em considerações empíricas, como prazer, dor, vontades, desejos, preferências, porque esses fatores são variáveis, eles são contingentes, eles variam de pessoa para pessoa. Um dia eu acho uma coisa, outro dia eu acho outra, e por isso não poderiam sustentar princípios morais universais. Para ele é preciso buscar esses princípios fora da temporalidade, ou seja, na metafísica. Kant acredita que o motivo pelo qual devemos respeitar a liberdade uns dos outros é que somos capazes de raciocinar e, através da razão, fazer juízo sobre o que é bom e o que é mal. Nós somos livres porque nós somos racionais. Ou melhor, nós não somos escravos dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades, dos nossos apetites, como os animais. A gente pode se libertar dessas coisas porque nós podemos julgar se elas são boas ou são ruins e decidir através da razão a quais nós vamos dar vazão e quais nós vamos refrear. Não que as nossas escolhas sejam sempre racionais, mas a gente tem a capacidade de tomar decisões não conduzidas por instintos, nem por desejos. A razão, assim, é o que nos conduz à liberdade. Quando agimos buscando o nosso prazer ou fugindo da dor, não estamos agindo com liberdade. Nós somos escravos dos dois desejos. Quer biologicamente falando, quer socialmente falando. Para agir verdadeiramente com liberdade, precisamos agir com autonomia. Essa é uma palavra importante para Kant. Isto é, de acordo com a lei que impomos a nós mesmos. Autonomia, auto, próprio. Nomos, nomia, significa norma, significa lei. Então, a própria lei, a lei que eu dou para mim mesmo. Isso é autonomia.
Autônomo é aquele que age de acordo com a lei que estabelece para si mesmo, e não de acordo com uma lei imposta por outros, seja o seu próprio organismo, seja convenções sociais. Por exemplo, quando eu largo uma bola de bilhar, ela vai inexoravelmente cair, por força da lei da gravidade, e não por vontade própria. O mesmo acontece com o meu próprio corpo. Se eu for lançado de uma certa altura, meu corpo vai cair. Não porque eu queira, mas porque algo externo me faz isso comigo. Assim, o utilitarismo está errado porque agir livremente não é escolher as melhores formas para atingir um fim, aumentar o prazer ou diminuir a dor, mas sim escolher o fim em si mesmo, coisa que somente seres racionais, e não a bola de bilhar, são capazes. É por isso que, segundo Kant, as pessoas são dignas de respeito, porque elas não se submetem apenas a leis heterônomas. São capazes também de agir autonomamente através da razão. Notem como é forte a relação entre esses três conceitos: dignidade, liberdade e racionalidade. Por que a gente está aqui hoje, nessa noite, aqui conversando? Alguém pode dizer, para ouvir um maluco falar sobre o bonde desgovernado. E alguém pode perguntar, mas por que falar sobre o bonde desgovernado? Porque pode ser que acrescente alguma coisa para nós. Mas por que acrescentar alguma coisa para nós? Porque daí a gente talvez possa ser mais relevante, mais influente. Mas por que ser mais relevante, mais influente? A gente pode seguir assim a noite toda. Esse é um exemplo de uma ação heterônoma. Estamos fazendo alguma coisa por causa de outra coisa. Nós somos instrumentos e não autores dos objetivos que tentamos alcançar. A autonomia, segundo Kant, é o oposto disso. Fazer algo por fazer algo, como uma finalidade em si mesmo. Deixamos de ser instrumentos de desígnios externos. Essa é a diferença para Kant entre as pessoas e as coisas. Pessoas são capazes de dar leis para si mesmas, ou seja, são livres. Ou melhor, são autônomas. Coisas serão sempre sujeitas a leis externas. Nesse sentido, as pessoas, por serem capazes de ditarem seus próprios fins, devem ser consideradas como fins em si mesmas, e nunca como um meio para atingir um outro fim. Se as pessoas são capazes de dar fins para si mesmas, elas devem ser consideradas como fins em si mesmas. Por isso, é errado usar algumas pessoas em prol do bem-estar geral, como prega o utilitarismo. Empurrar o homem em cima da plataforma para parar o trem seria usá-lo como um meio, um mero objeto para proporcionar a felicidade alheia, e não respeitá-lo como um fim em si mesmo. Kant consideraria essa ação imoral. Mas se o valor da ação não está na sua consequência, então onde ele está? De acordo com Kant, o valor da ação, o valor moral da ação está na intenção, está na motivação. Quando a intenção do agente for fazer algo porque aquilo é a coisa certa a fazer, de acordo com o que ele mesmo define como certo e errado, então ele vai estar agindo moralmente. Uma pessoa age moralmente quando ela age de acordo com o seu dever. Notem aquele esquema estrutural das concepções de justiça. Quando ele age conforme o seu dever, age conforme o seu dever, então essa ação vai ser moral. Se agimos por qualquer outro motivo que não seja o dever, como a nossa própria vontade, por exemplo, a nossa ação não tem valor moral. Notem que vontade não é mesmo que dever. Fiz porque quis é diferente de dizer fiz porque devo. Às vezes a gente não quer, e mesmo assim a gente faz. Às vezes a gente deve e não faz porque quer. Kant dá um exemplo do comerciante que vende doce a uma criança. Ele poderia cobrar um valor mais alto e tirar proveito da inexperiência da criança. Mas ele resolve não explorar a criança, porque isso poderá chegar ao conhecimento da sua clientela e o seu negócio ser, no fim das contas, prejudicado. Se essa foi a motivação do comerciante, a sua ação não é autônoma, porque ela é dominada pelo desejo de manter a sua boa reputação, de manter o seu negócio tendo uma boa credibilidade. E logo essa ação não é moral. Agora, se o comerciante resolve não explorar a criança simplesmente porque não seria a coisa certa a fazer, então ele terá definido o fim da sua ação, o que é certo e o que é errado, e agiu conforme esse fim que ele mesmo estabeleceu, ou seja, agiu autonomamente, agiu conforme o seu dever. A coisa certa a fazer, portanto, segundo Kant, é aquela que nós mesmos determinamos que é a coisa certa a fazer, e não aquela cuja justiça é informada por algum elemento externo à nossa razão. Depois, mais adiante,
gostaria de falar, desenvolver mais, ele dá outros passos nesse raciocínio para concluir, para chegar no que ele chama de imperativo categórico, que é um conjunto de formulações que seriam regras universais através das quais nós vamos considerar as pessoas como fins em si mesmas e todas as ações serão pautadas por um dever e não por vontade. Alguns anos depois, ao longo do tempo, essa ideia do Kant de que é possível chegar a juízos universais válidos para todos, através da razão, foi se provando pela vida que não era possível. Que as pessoas divergiam sobre o que é certo e o que é errado. Então não foi possível convergir em torno do imperativo categórico de Kant para dizer realmente é preciso tratar as pessoas como fins em si mesmas. Porque algumas consideravam, não, vou tratar só eu como fins em mim mesmo, os outros vou tratar como meio. O que vai me impedir disso? E a gente chegou menos de 100 anos depois, mais ou menos 1850, com Nietzsche, que cortou metade da teoria do Kant para dizer, realmente, como a gente não tem como agir conforme juízos morais universais, na verdade, essa parte sai fora, a gente fica só com a parte de baixo, que é, cada um tem que dizer para si mesmo o que é melhor para fazer e fazer. O homem supermoral, o homem que Nietzsche denominou como supermoral, ou supramoral, é aquele que está além da moralidade. Ele não está preso em nenhuma marra, ele faz o que ele quiser e exploda-se o mundo. O Nietzsche que se iludiu, né? A vida dele é triste. Como a gente pode ver, nenhuma das concepções de justiça satisfaz integralmente a sua missão de definir o que é justo. Mas, ao mesmo tempo, todas trazem um elemento que nos remete à justiça. Começar a encaminhar a conclusão, gente, o problema de saber o que é o bem ou o que é o mal nos remete, ou me remete, a Gênesis 3, que é o relato da queda. Durante muitos anos eu senti um grande desconforto de pensar que a árvore cujo fruto Deus nos tinha proibido de comer é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque eu pensava, se Deus não quer que a gente coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, então é porque Deus quer que a gente não conheça o bem e o mal. Mas que estranho isso. Isso nunca me caiu muito bem, eu ficava incomodado. Mas há alguns anos eu ouvi alguém dizer algo que me ajudou a entender que não era bem esse o ponto de Deus. Existem várias passagens, afinal de contas, nas Escrituras, dizendo que os homens devem ser sábios, que eles devem discernir o bem do mal, que eles devem buscar o que é justo, fugir do que é errado. Afinal de contas, a gente deve conhecer o bem e o mal ou não. Jó 34,4 é uma dessas passagens, diz: tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Esse é um princípio bem importante que eu queria ressaltar, que ele vai pautar toda a nossa conclusão. Ou seja, sempre fez parte do plano de Deus que nós conhecêssemos a diferença entre o bem e o mal. O ponto da árvore não está nas habilidades que o seu fruto nos concede. Não é assim que, comendo daquele fruto, então algo mágico acontece dentro de nós e a gente passa a adquirir uma habilidade mística de discernir o bem e o mal. O ponto da árvore está no desafio moral que ela representa. Deus colocou no jardim a árvore como um desafio moral. Ele nos ordenou que não comêssemos de seu fruto, mas não isolou a árvore de nós. Ele não colocou um arame farpado na volta, um campo minado, uma redoma de vidro protegendo. Ele disse, a árvore está aí, só não como. Isso representa um aspecto muito importante da nossa natureza, que em certo sentido é a liberdade, é o livre-arbítrio. Deus nos proíbe de comer do fruto, mas não nos impede de comer do fruto. É um teste de confiança. O que Deus estava fazendo era nos ensinar justamente a diferença entre o bem e o mal. Não comer do fruto significa conhecer o bem, porque representa a realização obediente da vontade de Deus. E, consequentemente, conheceríamos o mal de longe, como se a gente estivesse olhando o mal pela janela, de dentro do bem. E agora eu conheço o bem, o mal está lá, estou vendo ele pela janela, está do lado de fora. Comer do fruto significa conhecer o mal, porque representa o antagonismo rebelde contra a vontade de Deus. E, consequentemente, conhecer o bem apenas pelo lado de fora. Nessa leitura, então, a gente tem uma definição do que sejam bem e mal. O bem é obedecer à vontade de Deus. O mal é desobedecer. O nosso problema com injustiça, então, ele tem a ver com a possibilidade de desobedecer o que Deus ordena. E isso me remete ao nosso esquema estrutural das concepções de justiça. Justo é a correspondência entre o dever ser e o ser. Quando somos o que Deus nos fez para ser, nós somos justos. Quando agimos conforme o que Deus nos ordenou que é para agir,
Então nós agimos com justiça. O problema de Adão e Eva, então, que é também o nosso problema, afinal de contas, é que eles têm dentro de si uma característica única, que em toda a criação só ocorre neles. Essa característica é a seguinte: em toda a criação, as coisas agem conforme elas são. Elas somente correspondem àquilo que Deus lhes determinou. Não há uma lacuna entre o dever ser e o ser. As coisas são como elas são. A árvore dá frutos. O passarinho voa. O fogo queima. O peixe nada. Não existe a possibilidade de haver uma incongruência entre o dever ser e o ser. Elas já são como devem ser. Não existe a possibilidade de a árvore voar. Ou de o passarinho queimar. Ou de o fogo dar frutos, que é a mais engraçada das imagens. Agora, em Adão e Eva existe um elemento a mais. Deus disse à árvore dê frutos, mas não lhe deu a possibilidade de decidir se vai desobedecer ou obedecer. Se as condições biológicas, químicas, físicas estiverem todas dadas, ela vai dar frutos. Não depende de um ato moral da árvore. Mas Adão e Eva podem decidir se vão ou não comer do fruto. No homem existe a possibilidade de contradição entre o dever ser e o ser. O que Adão e Eva fazem, o que Adão e Eva devem fazer é não comer o fruto. Mas o que eles fazem já é o segundo momento. Pode ser que obedeçam, pode ser que não obedeçam. A gente sabe o que acontece, no fim das contas. Então, diferentemente do passarinho ou da árvore, o homem precisa decidir como vai responder à sua estrutura. Precisa decidir se vai dizer sim ou não à sua estrutura. Precisa decidir se vai conhecer o bem por dentro, obedecendo, ou por fora, desobedecendo, decidindo por si próprio qual é o seu dever ser. Enquanto no caso do passarinho não há distância entre o dever ser e o ser, no caso do homem essa distância tem que ser vencida, tem que ser caminhada, tem que haver um preenchimento, e esse preenchimento é uma decisão moral. Nós temos que decidir nos conectar, nós temos que decidir conectar o ser com o dever ser. Então, uma resposta cristã fácil para a pergunta o que é justo seria aquilo que Deus diz que é. Fazer justiça seria fazer a vontade de Deus. Agora, isso significa que todas essas concepções de justiça que a gente avaliou são inúteis? Que elas não servem para nada? De maneira nenhuma, parafraseando Paulo. Foi Deus quem colocou em nós o anseio por justiça. Ele mesmo tem isso dentre as suas características. A Bíblia está cheia de referências sobre a justiça de Deus, sobre como Deus é justo. Então é legítimo buscarmos definir o que é justo. Acabamos de ver Jó 34:4. O nosso problema é que o nosso julgamento é limitado às nossas condições. Nós só temos 2 olhos, nós só temos 2 ouvidos, e nós só temos um cérebro para processar tudo que a gente vê e que a gente ouve. E a gente tem só poucas décadas de vida sobre a face da Terra. E a gente não enxerga nem o que está do outro lado da parede, não é capaz de saber o que está acontecendo do outro lado da parede. O que dirá o que está acontecendo do outro lado do mundo. O que dirá o que está acontecendo no coração e na mente de 7 bilhões de pessoas. Com toda a sua complexidade, com as suas emoções, com as suas experiências, com a sua cultura. Nós desconhecemos os fatos e eventos que aconteceram nos últimos milhares de anos de existência da humanidade. Ou a gente talvez conheça só bem superficialmente. Se a gente for honesto, a gente vai reconhecer isso. Nunca seremos capazes de desenvolver uma concepção de justiça que dê conta de resolver todos os nossos dilemas morais. Agora, isso não significa que nenhuma das concepções de justiça presta, ou que são todas inúteis. Quero dizer apenas que elas são parciais, que elas contêm elementos de justiça, mas não compreendem a integralidade da justiça. É claro que é importante buscar fazer o que é justo em si mesmo, sem que a justiça de um ato esteja nas suas consequências. Mas também é importante levar em consideração as consequências, porque algumas vezes elas vão definir se o ato é justo ou não. Por exemplo, mentir. Em princípio a gente pensa que é injusto. Mas e se for um oficial nazista batendo na minha porta quando eu estou escondendo um judeu no meu porão? Devo falar a verdade para ele? Kant diria que sim. Literalmente, ele enfrentou essa situação, claro, não em relação ao nazismo, mas mesmo em relação a um bandido. Claro que é importante discutir justiça em termos de liberdade, em termos de igualdade, em termos de utilidade, e até utilidade econômica muitas vezes. Mas em certos casos, algum desses critérios terá que ser sacrificado em detrimento de outro. Nenhum deles dá conta sozinho de fundamentar todos os atos justos. Essa seria uma visão reducionista de algo grande e complexo demais. A justiça, em sua totalidade, a justiça com J maiúsculo, justiça absoluta,
É um atributo de Deus. Deus é justo. Foi Ele quem fez o mundo e estabeleceu como as coisas deveriam ser. Olha o dever ser. O dever ser de Deus é como as coisas deveriam ser, de maneira absoluta. Em outras palavras, o julgamento de Deus é conforme a verdade. Está em Romanos 2:2. Ou seja, Deus vê através da parede. Ele conhece as circunstâncias de cada um, melhor do que cada um. Ele sabe o que aconteceu ao longo dos últimos milhares de anos, desde que a humanidade surgiu. Ele sabe o que tem no coração e na mente de 7 bilhões de pessoas, ao mesmo tempo, todos diante dele. Assim é fácil fazer um juízo, né? Sabe onde os problemas começaram, as diferenças, as desigualdades, as guerras, os partidarismos. E sabe como a criação deveria ser. Foi Ele quem criou. Não há incongruência entre aquilo que Deus acredita serem os valores supremos e aquilo que são os valores supremos. O dever ser de Deus é absoluto. Estou concluindo. Logo, a gente precisa abandonar esse padrão do discurso secular de que certas referências não podem vir ao debate público. A gente precisa abandonar as tentativas de discutir justiça em termos supostamente neutros, sem referência a valores. Precisamos articular os nossos discursos em torno dos valores bíblicos de justiça. É na palavra de Deus, ou seja, nas Escrituras, mas também na revelação, também na criação, que a gente vai conseguir responder corretamente o que é justo. Agora, a gente precisa aprender a articular esses valores. Não dá para sair por aí jogando versículo na cara das pessoas. Quando articulamos valores culturais cristãos, precisamos aprender a nos referirmos a esses valores em termos que os não cristãos também possam abraçar. Não porque nos comprometemos com o pluralismo, não porque não queremos nos indispor com ninguém, mas porque a gente acredita que a gente defende valores que são de fato valores comuns, que são de fato os valores justos. O fato de o homem ter a liberdade de gerar essa incongruência entre o dever ser e o ser é o fardo que, como humanidade, carregaremos até o dia em que a justiça for revelada em sua plenitude, em sua totalidade. A gente nunca vai conseguir resolver todas as contradições da vida de maneira total e definitiva. E vários fatores nos levam a isso. O primeiro deles é justamente o fato de que sempre teremos a árvore do conhecimento do bem e do mal diante de nós todos os dias. E é virtualmente impossível que toda a humanidade obedeça. Os pobres sempre estarão convosco, disse Jesus. Ou seja, injustiça sempre vai existir. Mas isso também não significa que a gente não deva fazer nada, que a gente não deva ser agente de justiça nessa terra. Foi o próprio Jesus que nos ordenou cuidar dos pobres. Devemos buscar ajustar o ser com o dever ser, mas lembrando que isso sempre vai ser feito de maneira parcial e limitada. Então, o primeiro empecilho para que a gente chegue a um consenso sobre o que é justo é o fato de que nunca chegaremos ao consenso de obedecer à vontade de Deus. Sempre vai haver o rebelde. Sempre vai haver o que não aceita se submeter. Eu não estou falando aqui de praticar pecados, cometer atos no dia a dia pecaminosos, porque isso cristãos e não cristãos fazem. Estou falando aqui de reconhecer que nós somos incapazes de ser como deveríamos ser. Isso os não cristãos não fazem. Então nunca obteremos consenso total, porque sempre haverá os que divergem da voz de Deus. Mas muitas vezes, por força da graça comum, mesmo quem não aceita se submeter à vontade de Deus, pode estar agindo conforme essa vontade. Então, pode acontecer de não cristãos adotarem e defenderem princípios de justiça divinos, mas ainda assim temos dificuldade de dialogar em termos de justiça. Por exemplo, muitas e muitas pessoas não acreditam no ensino bíblico de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas muitas e muitas pessoas que não acreditam nesse ensino bíblico quase que intuitivamente percebem a santidade e a dignidade de uma pessoa. Um outro exemplo, feministas podem combater o crescimento do mercado pornográfico por entender que se trata de um abuso do poder masculino ou de uma coisificação da mulher e também do homem, né? E assim por diante. Então, algumas vezes a falta de consenso quanto ao que é justo não está na divergência quanto ao princípio de justiça, mas na confusão do diálogo, na falta de habilidade de articular as razões pelas quais concebemos o que é justo. Nossos debates sobre justiça muitas vezes acabam em brigas porque não conseguimos dialogar. Dialogamos em termos de concepções de justiça diferentes. Como cristãos, precisamos aprender a observar o que o nosso interlocutor entende por justiça para conseguirmos sintonizar o diálogo
Essa tarefa é nossa, não é deles. Fiz-me tudo para com todos a fim de ganhar alguns. Precisamos estar sempre preparados para responder a qualquer que nos pedir a razão da esperança que é em nós. A razão da esperança. A gente tem que estar preparado. Como cristãos, precisamos aprender a observar o que o nosso interlocutor entende por justiça para conseguirmos sintonizar o diálogo. Outra razão pela qual não alcançamos consenso é que às vezes a gente mergulha tão profundamente em alguma dessas concepções, a gente compra o peixe que nos é vendido, a escola, a faculdade, o professor mais eloquente, aquele que tem mais domínio da turma, a igreja muitas vezes, a mídia, nos vende um bloco monolítico de justiça e diz, a justiça é isso. E a gente carrega aquele bloco pendurado no pescoço, assim, encurvados. Muitas vezes a gente está tão envolvido por uma concepção específica de justiça. Justiça é Estado liberal. Justiça é Estado social. Que a gente fica cego. A gente não percebe que essa concepção é limitada, que ela não dá conta de resolver todos os problemas morais. A realidade da vida é complexa demais para caber dentro de uma só delas. É verdade que muitas concepções de justiça fornecem respostas certas em algum momento, mas elas eventualmente falham. Então a gente precisa, primeiro, examinar se nós não estamos empregando mal uma determinada concepção de justiça, isto é, se não estamos argumentando sobre o que é justo, utilizando uma concepção de justiça que não soluciona satisfatoriamente aquele dilema. E segundo, precisamos aprender a demonstrar nos nossos debates sobre justiça que muitas vezes os nossos interlocutores estão apegados a uma concepção de justiça que até funciona bem em outras situações. Mas aquele assunto que a gente está tentando resolver, ela não dá conta de solucionar. Então, gente, em resumo, o que eu quero dizer é que a gente tem que recomeçar a falar sobre moral e sobre as nossas crenças cristãs nas conversas do dia a dia e também nos debates públicos sobre grandes dilemas morais. As regras modernas dessas conversas não nos permitem discorrer sobre esses assuntos porque temem que discussões sobre valores morais e crenças acabem em discussões intermináveis. Ou que não acabem, no caso. Acontece que nós já estamos presos em desacordos intermináveis. Em grande parte porque vivemos na ilusão de que é possível alcançar a neutralidade moral e religiosa. A busca pela justiça na sociedade nunca é moralmente neutra. Ela é sempre baseada em interpretações da verdade, que são essencialmente religiosas. Os cristãos não devem ser estridentes e condenatórios em sua linguagem e sua atitude. Mas também não devem se calar a respeito das raízes cristãs, de onde tiram suas soluções para a injustiça. Afinal de contas, como diz Jó, tratemos de discernir juntos o que é certo e aprender o que é bom. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer como cristãos quando a gente está lidando a respeito de justiça. Eu tentei trazer alguns elementos que nos permitam crescer e contribuir para a aproximação entre o ser e o dever ser. E essa tarefa é nossa. Acho que o Senhor nos comanda isso e a gente deve assumir. E, enfim, é por isso que estamos todos aqui. Então acho que Kant estava errado. É isso, gente. Muito obrigado. Desculpa pela demora, eu sei que foi longo. Eu tive que ler muito porque ficou muito denso, não consegui dominar muito bem, mas espero que não tenha sido muito cansativo. Obrigado. Estamos abertos aí a perguntas, então é isso? Vamos bom. Então esse espaço agora é aberto, alguém quiser fazer alguma pergunta. Não muito difícil. Seja uma pergunta para o Gustavo, como uma pergunta que fica aberta também, que outras pessoas podem responder, ou então algum tipo de comentário, acréscimo, enfim, fique à vontade. Só um de cada vez para não ter briga. Então, levanta a mão e fala. Gustavo, parabéns pela tua fala, foi muito legal, até eu sou muito habituado de anotar as coisas, fiquei com o celular e começo a anotar. Confesso que pessoalmente para mim foi importante. Eu tive um evento hoje o dia inteiro e tive um painel muito incômodo que falava uma coisa mais militante a respeito dessa questão mais pós-verdade, então várias coisas assim. E vi alguns assuntos novos que eu não sabia exatamente o pano de fundo, muita coisa obscura, porque já vem com a ideia mais pronta, assim. E até foi um certo alívio, assim, porque a tua fala trouxe muitas respostas e você não, para fechar o dia na minha cabeça, ele foi acomodado agora à noite. Graças a Deus, cara. Glória a Deus. E realmente, conteúdo de excelente qualidade. Agradecido pela tua fala. Glória a Deus. Somos gratos a Deus, nós dois. É só essa. Obrigado.
Vou dormir feliz agora, cara. Que bom. Roberto. Pô, eu te agradeço muito a fala, foi realmente vencedora. Eu acho que agora contigo a gente realmente precisa, de urgência, né, tomar consciência da justiça de Deus e começar a argumentar, porque enquanto tu falava hoje, acho que a maioria deve ter lido, está acontecendo, né, nessa situação da carne fraca aí, titular, não sei se vocês a maioria viu, né? E eu acho que é um exemplo bem claro, né, do que tu coloca hoje. Nós, como cidadãos, também, consumidores, né, ter por corruptos também, principalmente esses elementos que teoricamente estão lá para nos defender, né, contra eventuais erros de processo, enfim, né, esses são os que diretamente estavam envolvidos em geração, né, de saber de que está consumindo carne estragada, milhões e milhões, já colocado em R$1 bilhão, né, de valores que são sequestrados pela justiça, aí, desses elementos envolvidos. Então, sem dúvida nenhuma, quando vai se discutir aí justiça, né, é complicado. Não dá mais, né? Complicado. Não consegue. Obrigado mesmo pelo que coloca. Isso entra muito no exemplo do utilitarismo, né? Nessa questão da carne fraca. Carne fraca. Surgiu hoje, eu acho. Foi. Uma das palavras que me chamou a atenção quando tu falou foi a palavra se indispor. Muitas vezes eu deixo de me posicionar para mim não me indispor com alguém, né? Ou me anulo de alguma forma, né? E essa questão, sim, a gente tem que falar. Não por às vezes não é nem por questão de não quero falar, não quero me posicionar no pensamento cristão, então nem por questão da vergonha, mas pelo indispor que eu vou me causar com aquela pessoa, né? Mas que aí vem que tu falaste também da forma que eu me posiciono, da forma que eu estou argumentando. Eu me lembrei de 1 Coríntios 7, que fala que a verdade sem o amor é como um metal que soa. Eu fiquei pensando num sino, assim. Às vezes tu fala a verdade e fica um sino na cabeça, assim. Cara, não é isso, não é assim que é pra gente fazer. Sim. Às vezes a gente levanta o dedo, assim, e diz, é assim. E oprime as pessoas. E é um assunto que nunca vai parar, assim. Tu falaste aquela questão da mentira, né? Ou que nem a igual que tu falaste, eu lembro de um exemplo que a Raíla, que aconteceu com a nossa família, que a gente contou uma mentira, porque na verdade a gente queria fazer uma surpresa para alguém. Então a gente mentiu para ela, mas a gente mentiu porque ela ia. Era um aniversário surpresa, né? Então, mas é certo eu mentir por causa disso, mas depois ela vai saber a verdade. Então, mas isso não tem nada a ver com mentir nesse sentido aqui, não, mas é mentir igual, né? Então é um assunto que realmente, tipo, jamais vai acabar e normalmente vai ser pelo meu bem-estar, pra mim, é justo pra mim. Não, dificilmente vai ser bem comum, né, com a questão também da política. Queria aproveitar para indicar esses livros, cara, especialmente esse aqui, ó. Eu trouxe alguns livros nos quais eu baseei as palestras, mas esse aqui eu acho que é uma das melhores referências, junto com esses. Na verdade, esses dois são cristãos, tá? Vamos começar o por um, então. Esse aqui não é um autor cristão, Michael Sandel, mas ele é, digamos que ele é um dos caras que, por exemplo, é como as feministas lutando contra a pornografia. Ele é um cara que não sabe bem, mas talvez ele seja quase. E ele expõe de uma maneira muito didática várias concepções de justiça. Eu tinha escrito aqui mais 3 concepções de justiça que ele trata aqui também. Uma que ele não trata e 2 que ele trata. Depois eu tive que eliminar porque senão vai ficar 4 horas falando. Mas ele trata de maneira muito didática e muito provocativa. Então tu fica pensando, ele dá muitos exemplos, é muito claro, eu recomendo.
O outro é do Tim Keller, Justiça Generosa, que é um livro sobre justiça social, na verdade. Ele é escrito para as pessoas que estão com uma cabeça muito, digamos, um coração não muito amoroso para os pobres. E ele te faz perceber que tu tem muitos motivos pelos quais deve amar os pobres. E o último é do Alistair McGrath, Surpreendido pelo Sentido, que meio que, de certa forma, retoma, em parte, não totalmente, a concepção clássica de justiça de Aristóteles, que é que as coisas em si têm um sentido sim. E que o nosso papel como cientistas também é encontrar o sentido das pistas que a ciência está descobrindo. E através dessas pistas, tentar entender o sentido do todo. Ele fala que a ciência pode ser uma ferramenta a favor do cristianismo, não contra, ele está tentando unir. Bem interessante. Mais alguém? Queria perguntar o posicionamento? Eu sei que tem gente que pesquisa essa questão de justiça aí. Então eu vou falar uma coisa provocada, ver se mais alguém faz no último comentário. Enfim, eu anotei algumas coisas aqui. Realmente a palestra foi muito boa e muito clara. Eu vou começar com um apontamento que tu falaste, uma coisa interessante. Que a nossa diferença em relação à natureza, por exemplo, de que a árvore ela cumpre a sua finalidade, não tem a possibilidade de Decidir. de decidir, de não fazer isso, né? E nós temos essa possibilidade, e que se tornou uma possibilidade ainda muito mais complicada, difícil por causa do pecado original. Mas eu diria que o pecado original fez com que até a própria natureza tivesse dificuldade muitas vezes de cumprir sua própria finalidade, né? Sem dúvida. Então É por um ato de decisão dela. sim, né, por um ato de decisão dela, mas de alguma forma É um ato de decisão nossa, na verdade. claro, que acabou afetando Toda a criação. até aquilo que seria, digamos, mais, entre aspas, automático, Uhum. né, que é sustentado pela provisão de Deus, mas a partir de um aspecto mais biológico, mas ainda assim, os efeitos da nossa, de caminharmos no sentido contrário à justiça de Deus, que seria a vontade de Deus, teria repercussões até mesmo na própria natureza. E aí é interessante a gente pensar, como cristãos, que se Deus criou todas as coisas, e aí tu falaste bem quando fala assim, nós olhamos para a palavra de Deus, que é a nossa revelação, e é a revelação central. Mas nós podemos olhar para toda a natureza, para toda a realidade que Deus nos deu, para compreender essa realidade, que na verdade foi a primeira, foi o que os gregos fizeram no início, né? E entender que há uma certa ordem criacional em tudo que Deus fez. Às vezes nós somos cristãos e a gente não se surpreende pelo sentido, por usar o termo do McGrath. Então eu sou cristão, eu vou na igreja domingo, mas no meu dia a dia as coisas parecem que não têm sentido nenhum. Assim, a nossa existência não é uma existência de sentido. Assim. E eu acho que Só vai fazer sentido depois que eu morrer. Depois que eu estiver lá no céu, aí as coisas no céu, aí a gente vai não, gente, há uma certa ordem criacional e nós podemos compreender o sentido das coisas. Claro que essa nossa compreensão vai ser limitada diante da finitude e diante também dos efeitos do próprio pecado, mas eu acho que é legal a gente pensar nessa questão de que, bem, diferente de um niilista como Nietzsche, que vai dizer que nada faz sentido, então você tem que tomar a decisão de que é justo a partir de você, a gente vai pensar, não, tem que pensar que é justo a partir da ordem criacional que foi imposta por Deus. Então, o que é justo ou não é uma questão meramente subjetiva, mas é uma questão que necessariamente vai ter algum tipo de reflexo ou respaldo objetivo a partir de Deus. Como cristãos, a gente precisa sustentar isso. Só umas duas coisinhas mais rápidas. Muito legal que tu falou aquela questão da tradução. Isso a gente, primeiro, a forma, né? A gente entender que a verdade tem que ser feita com amor. E aí tem uma questão de discernimento no aspecto de tradução para um debate público, como tu falaste muito bem. Não adianta cuspir um versículo, que as pessoas não vão achar que porque você tem aquele versículo é melhor ter aquela política pública ou não. Não. O que a gente precisa? A gente precisa de cristãos em todas as áreas de conhecimento que consigam fazer essa filtragem, essa tradução. Então a gente precisa de cristãos no serviço social,
que a Daniela, nossa colega, está aí, que vai, a partir de uma perspectiva cristã, pensar nessa área, traduzir e atuar de forma que influencie outras pessoas que às vezes nem cristãos são, mas eu falo, olha, a gente vai trabalhar a partir dessa perspectiva que ela faz, que ela escreveu, que ela pensou e tal. E nós fazemos isso em todas as nossas áreas, na medicina, na música e tal. A gente precisa fazer isso. E uma dificuldade que a gente tem é que, como a gente fez uma separação artificial muito forte entre o que é secular e o que é o sagrado, a nossa experiência de espiritualidade ficou muito restrita ao ambiente eclesiástico e muito afastada da vida. E aí a gente tem hoje ainda muita dificuldade de fazer essa tradução. Então isso que a gente faz aqui é um exercício de tentar pensar em como se posicionar com uma tradução que seja adequada, que as pessoas possam ouvir, mas que estejam firmadas numa concepção cristã. Gente, lembrar que a argumentação que a gente às vezes pega nos discursos morais, que falam, você não pode argumentar porque você é um religioso. Na realidade, esse argumento de dizer que argumento religioso não pode entrar no debate público já é um argumento de fundo religioso. Porque você não tem comprovação disso. Você tem uma imposição de uma verdade que é uma verdade, a gente pode dizer, até metafísica. Não pode haver argumento religioso no debate público. Por quê? Se a pessoa acredita em algo e esse algo não tem uma sustentação, digamos, empírica, de alguma forma é uma manifestação de fé também. Então a gente entender que todo e qualquer debate moral e político, ele vai ter no final um fundo religioso. Então quando alguém quiser te barrar, você olha, tá, vamos discutir, o que tu acredita? Não, acredito que a pessoa tem que decidir no que quiser. Ah, você acredita nisso. Então você acredita que o indivíduo é supremo, é isso? Ah, ok, eu entendi. Por que o indivíduo é supremo? É porque o indivíduo tem que tomar sua decisão, ok. Então você acredita que o indivíduo é supremo para tomar suas decisões. É isso? Ok. Por quê? Você não sabe explicar por quê. Então, pronto, esse é o teu ponto de partida. É a crença. Essa é a sua crença, esse é o seu Deus. Eu aceito o seu Deus. Agora aceita o Deus que eu defendo também. Tá? Então, assim, interessante a gente pensar nisso. As crenças das pessoas também são fundamentadas em aspectos religiosos e, de alguma forma, tem um Deus ali. A gente precisa entender isso, apresentar isso para que elas mesmas elas possam entender e possam compreender como o aspecto religioso faz parte da nossa experiência humana. E agora, para acabar mesmo, essa tua conexão entre ser e dever ser, ela é fundamental para o cristão. Ela é fundamental. Porque assim, a gente quer, quero saber o dever ser, como eu devo agir como cristão, então eu vou estudar, adorar, o Tanakh e tal, aí eu vou. Olha, não é assim. A vida cristã é uma vida que se dá no caminho. Não é uma vida em que nós temos um mapa totalmente preciso e aí a gente vai seguindo os passos como se fosse uma receita de bolo. Não. A vida cristã é uma vida de caminhada e uma vida de relacionamento com Deus. De forma que quanto mais eu sou, mais eu ajo como eu deveria ser. Porque o processo de santificação não é um processo para nos tornarmos cristãos, é um processo para nos tornarmos humanos. Porque o processo original da humanidade foi corrompido com o pecado original. Então o que o Espírito Santo faz em nós? Ele vai nos renovando a cada dia para que a gente torne aquilo que a gente deveria ser do início. Como é que a gente faz isso? Se a gente se dispor a ser, enfim, novas criaturas, nos vestimos a partir de Cristo. Então isso. Então assim, para a vida do cristão é totalmente conectado. Não há possibilidade de falar, vamos refletir sobre o que nós deveríamos ser se nós não formos cristãos verdadeiros. Já era assim. E eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente tem também. Às vezes a gente tem até um discurso bonito. Não é? A gente fala, tal. Acho que tem uma frase de Gandhi que ele fala sobre isso. É uma frase problemática, mas eu não vou entrar nessas questões. Ele diz assim, o cristianismo ele é muito bom, assim, eu concordo com quase tudo do cristianismo. Só tem um problema, os cristãos. Só assim, uma coisa é interessante que ele fala, né? Se a gente tem um esquema de justiça, dever ser, agora vamos assim, políticas públicas, não sei o quê. Mas se nós não formos cristãos verdadeiros, não rola.
E provavelmente, se nós não formos cristãos verdadeiros, até esse sistema de DBC vai ser um sistema frágil em relação a isso. Porque a gente vai entendendo a vontade de Deus durante a caminhada. Cada vez o dever ser vai cada vez mais sendo ajustado. Sim, de forma que assim, algumas coisas a gente não vai saber antecipadamente. Por mais, vamos pensar, não, vamos caminhar. Na hora que os problemas chegarem, os dilemas chegarem, a gente vai buscar Deus, né? E Deus vai nos dar a capacidade de discernir isso. Mas não há possibilidade de nós termos um DBC se nós não nos dispomos para ser a partir da obra consumada de Cristo. Então, com isso eu finalizo aí minha parte. Mas eu acho que mais alguém quer falar ou Gustavo quer fazer um comentário? Não, Daniel, eu ia dizer, concordo com o que tu falou, justamente, vocês vão perceber que eu não respondi nenhum daqueles itens lá do teaser ali, não disse o que eu acho a respeito disso, porque eu não tenho a pretensão de dar a resposta certa. Estou justamente suscitando que a gente possa caminhar com Deus e buscar nele a resposta certa para todas essas coisas. Não sou eu que vou dar essa resposta, é ele que vai dar para cada um de nós. Tem um livro do Agostinho chamado De Magistro, que é muito legal, ele significa o professor, ou o mestre. E ele fala sobre educação. E ele fala que é impossível ensinar para um ser humano o significado de um signo. Ou seja, as palavras que a gente usa para simbolizar as coisas, elas nunca vão ser exatamente correspondentes. Quando eu digo caminhar, cada um aqui pensou numa coisa diferente. E aí o Agostinho conclui que a única maneira, o único professor de verdade, o de magistro, é o Espírito, é Jesus. Porque essa revelação vem de dentro para fora. Então, buscar o que é justo quanto ao aborto, quanto ao cotas raciais, quanto a cotas socioeconômicas, quanto à pena de morte, isso é o Espírito vai revelar para cada um de nós. Não adianta a gente querer empurrar água lá abaixo para cada um. Isso aí. Mais alguém? Eu vou fazer só um aporte para que cobrado. Não, vou rolar um aporte, na verdade, do professor deles. Talvez uma questão de revelação geral aí que foi concedida. Certo. Mas nessa questão do conflito moral, o Daniel fez uma cadeira com o professor deles da Unicino, ele colocou uma coisa que eu achei bem interessante para a gente pensar. Principalmente assim na prática, como cristãos, assim, porque talvez as minhas grandes dúvidas nunca vieram da sala de aula, assim, mas no meu trabalho, quando eu estava discutindo com meus colegas, assim, eu tinha que dar tentar esse debate, né, de mostrar assim, o outro lado, né, talvez da moeda, assim, ou ver o problema, esse conflito moral por outro ângulo, sem ser agressivo, assim, ou sem ser rude, né. E uma das coisas que eu concordei com o professor Denis disse foi que normalmente as nossas discordâncias, na verdade, não são sobre questões valorativas. Assim. Em geral, todo mundo entende que a escravidão, por exemplo, em si é ruim. Mas a grande discussão, na verdade, é sempre sobre as questões fáticas. E o aborto é um bom exemplo disso, assim como a escravidão também. Porque, na verdade, quando se discutia sobre a escravidão, na época em que ela era executada, né, enfim, o que se considerava, por exemplo, é a diferença de posse da dignidade humana, ou seja, quem era humano e quem não era. Né? Na verdade, todo mundo concordava que escravizar um homem era errado, um ser humano era errado. O que se discordava era sobre o que era o conceito de ser humano e o que não era. No aborto é mais ou menos, funciona da mesma forma, porque todo mundo, como disseste, todo mundo concorda que infanticídio, por exemplo, quase todo mundo concorda que infanticídio é errado. Né? Se nenhuma pessoa no nosso trabalho, na nossa convivência vai discordar, não, mas um bebê é óbvio que é errado. O problema é que surge quando a questão é definir quando é um bebê e quando ele não existe. Ou seja, o feto ele já é um ser humano ou não é? Porque se ele já é um ser humano, é óbvio que é assassinado. Se ele não é, então não é. Então a questão a discussão é fática às vezes a gente se prende achando que em outras questões, mas a autonomia, etc, quando na verdade o fundo da questão, eu acho que é isso que às vezes talvez seja a ponte para a gente conseguir debater, é tentar tocar nesse fundo, né, de questão que é sempre sobre a interpretação dos fatos, né. No caso do aborto, a interpretação assim, não, tem que chegar nesse ponto de, enfim, o bebê, o feto, ele é um ser humano ou ele não é? E aí, a partir desse ponto, você pode discutir, né, porque vai ter uma vertente que vai dizer que é e vai ter uma vertente que vai dizer que não é. Mas às vezes a gente fica preso em argumentos, assim, ou de autoridade, ou
posição que diz, não, tu é religioso, então tu não pode dar a tua opinião, enfim. E às vezes é o caminho mais fácil, assim, pela minha experiência de discussão de trabalho, várias vezes sobre esses temas complexos, que sempre surgem, assim, a gente fica meio acuado, meio quieto e tal, mas uma hora pergunta a nossa opinião, né? E aí, normalmente, se tu não concorda com a pessoa, ela fica muito brava. Então, tem que dar um jeito, assim, de discordar de uma maneira legal. Discordar concordando. E eu acho que talvez esse atalho de chegar numa questão de fundo, que é uma questão de interpretação fática mesmo, que no fundo, como o Daniel falou, a gente vai ter que se apegar a uma crença, né, para defender esse ponto de vista. E tentar mostrar para a pessoa que ela também está se apegando a uma crença, né? Claro, mostrar com amor, né? E não vai ser mostrado, acho que assim, não vai ser mostrado de uma vez por todas, né? Porque é um processo realmente, assim, né? Da gente também compreender e da gente se fazer compreendido, né? Como é teu nome? Meu nome é Gisel. Gisel. Isso. Muito legal a tua participação, obrigado. E linkando o que tu falou com o que o Dani falou, eu estava me lembrando de um ministério que existe na nossa comunidade, na igreja que eu frequento em Porto Alegre, que é um ministério de acolhimento para mulheres com gravidez inesperada, não é indesejada. É uma gravidez inesperada, mas ela não é indesejada. E o que esse ministério faz é um grupo de mulheres que não levanta o aborto, aborto errado, aborto é certo. Ele simplesmente abre as portas e diz, vem aqui que se tu não sabe o que tu fazer, eu vou te acolher. E aí tem orientação psicológica, tem orientação médica, tem apoio social. E o que a gente costuma, como comunidade lá, prover essas mulheres é que elas ganhem esse bebê, mesmo sem saber se vão querer criá-los, e se elas decidirem não criá-los, encaminhá-los para adoção. E eu achei essa solução demais, porque ela nem fere quem acredita que um feto é uma pessoa e nem fere quem acredita que o feto não é uma pessoa. Ela simplesmente está no caminho. Ela está andando. O que a gente vai fazer enquanto isso? Enquanto a gente não decide... Não, peraí. Para o mundo, ninguém mais engravida enquanto não decidir se o aborto... Não dá. Então o que a gente vai fazer enquanto isso como cristãos? Eu achei sensacional a alternativa. Ela nem vai condenar e nem vai absolver. Ela simplesmente vai tratar o problema. Achei ótimo. Acho que é por aí. Acho que é por aí o caminho. Teve uma iniciativa também que eu achei fantástica de um pastor americano, o David Platt, e conta que dentro dessa questão do debate do aborto, ele fez um apelo uma vez. Na verdade, ele foi até a ação social do município. Eu não entendi, eu não lembro se foi na verdade no município dele, foi numa das igrejas que fazem parte lá do ministério que ele lidera. Enfim, e ele foi na ação social perguntando quantas crianças vocês têm no orfanato, quantas crianças têm órfãos. Aqui ela falou, tipo assim, 500 crianças em toda a cidade. E aí eles fizeram um apelo na igreja, na igreja que era maior daí, tinha bastante membros, e o pessoal se comprometeu a adotar todas as crianças da cidade. E ele estava falando que isso foi uma forma de testemunho, assim, muito, e de impacto na comunidade muito maior que se eles tivessem feito debates públicos sobre aborto, enfim, então, aquilo falou com muito mais propriedade, assim, né, esse ato de amor, assim, da comunidade inteira de adotar todas as crianças do orfanato, do que se eles tivessem levantado essa questão em debates, assim, né? Sem dúvida. Essa parte, assim, prática, realmente, ela fala, às vezes, muito mais alto. Não resolve o problema, não resolve. Mas resolve. Deus tem várias contradições. Né? Queridos, em virtude do adiantar da hora, nós já vamos concluir, né? Agradecemos ao Gustavo pela exposição tão clara, assim, um poder de concisão realmente digno de nota, né? Eu estive conversando com ele estava preocupado, eu estou com umas 40 páginas, rapaz, eu tenho que dar um jeito de diminuir, e ele conseguiu fazer isso muito bem, sem ficar superficial, assim, direto ao ponto, assim, muito bom. Deus continue te abençoando, assim, ele é um dos nossos amigos de Lavrinha, assim, há anos, assim, então, e já há algum tempo que a gente queria ouvir, então a gente está feliz pela tua disposição. Obrigado pelo convite. Obrigado. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse momento e agradecendo pelo alimento. E aí depois a gente continua conversando, discutindo. Pedir que o nosso querido irmão Ednardo, muito conhecido como Ed, faça a oração final. Amém? Nós te amamos, Senhor, nós queremos aprender a tua justiça.
Obrigado por esse tempo de reflexão. Obrigado pela semana que o Senhor deu para nós. Nós estamos esperando o Senhor voltar. Enquanto isso não acontece, a gente pede que na nossa injustiça, o Senhor justo nos tornou justos. Pelo teu sangue, o Senhor nos ensina, então, Pai, como o Gesiel falou, viver antes da teoria toda, mas dá uma base prática para essa teoria, para a justiça, para que essas conversas com colegas, com familiares, com amigos, se tornem mais vivas, mais realistas e transformem vidas. Muito obrigado por essa reflexão. Eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria no estudo, como sermos mordomos de toda essa informação. Obrigado pelo alimento, Senhor. E acho que é um consenso entre nós. A gente pode dizer juntos o pedido de que o Senhor nos proteja até o descanso mais tarde. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Amém.